Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Dar as boas-vindas aos colegas que estão pelo Zoom, aos colegas que estão aqui no auditório. Então, o que a gente está. O tema da aula de hoje é integrais triplas coordenadas cilíndricas, tá? Em coordenadas cilíndricas. Tá bem? Como eu comentei na aula da segunda-feira passada, as coordenadas cilíndricas basicamente é um exemplo de mudança de coordenadas onde eu transformo um paralelepípedo em um cilindro, certo? Uma das coisas que eu gosto de chamar a atenção é que isso pode ser feito de três formas, apesar de eu ter usado uma dessas escolhas em particular, mas essa mudança para coordenadas cilíndricas ela pode ser feita de três formas diferentes. Uma delas é aquela que eu apresentei para vocês, onde a coordenada z é preservada e eu mudo em x e y, né? Mas é claro que isso é só uma das possibilidades, que é a possibilidade onde de fato o cilindro ou a região cilíndrica que eu estou considerando, ela está centrada no Z, né? Nada me impede de pensar em um problema onde esse cilindro esteja, por exemplo, na horizontal, né? Então não tem nenhuma restrição em relação a isso, mas nesse caso, a mudança de variável que eu tenho que considerar é uma, bem, se eu penso que é z, x e y, então x, y e z, eu posso estar interessado em resolver um problema de integração em uma região do R3 que é cilíndrica, porém a coordenada que está fixa aqui é a coordenada y, né? É ela que eu não precisaria fazer substituições. Então, e aí eu posso escolher o x e o z de forma a entrar em coordenadas polares, não tem muita diferença, uma das opções é essa. E eu ainda teria uma terceira possibilidade de fazer essa mudança. E como que eu vou escolher, né? Depende do problema. Cada problema eu tenho que identificar de que forma o meu cilindro está posicionado, né? E uma terceira possibilidade seria eu ter um cilindro aqui em torno do eixo X, tá? Seria uma coisa desse tipo aqui. Ok? E aí aqui seria X é fixado, o meu Z e o Y ficam em coordenadas polares, e aí você pode escolher qualquer uma das parametrizações aqui. Tá bem? Então vai depender do problema. Isso é uma observação que é interessante porque a gente faz desse, porque não tem perda de nenhuma de generalidade, só que aí às vezes os exercícios o cilindro está deitado e tudo mais, e aí você tem que fazer as devidas correções, tá bem? E aí em qualquer um desses casos, uma coisa que é importante é que independente de qualquer um desses três casos, o jacobiano é sempre o mesmo, vale ρ. Isso não faz muita diferença na integral. A minha integral, bem, se eu considerar a integral tripla sobre uma região cilíndrica, chamar de um cilindro C, eu quero integrar uma função nas variáveis x, y e z, dx, dy, dz. Isso daí, pelo teorema de mudança de variáveis, é equivalente. Então vamos pensar que C é a imagem de um retângulo, pela minha mudança de variável. Então isso é equivalente a integrar no retângulo f
E aí eu vou colocar só no primeiro caso, porque os outros são análogos. Rho cosseno θ, Rho seno de θ, Z, o Rho do jacobiano, d Rho, dθ, dz. Tá bem? E o que eu vou fazer hoje são alguns exemplos, começando dos mais simples e indo até uns um pouco mais elaborados, tá? Primeiro, eu vou integrar realmente em cima de um cilindro. Vamos pensar numa função bem simplesinha de densidade. Eu vou considerar aqui um cilindro de fato aqui sobre eu vou considerar que eu tenho um cilindro de altura h, raio r, tá? E eu vou pensar em uma função de densidade para esse cilindro constante. Então a densidade em qualquer ponto desse cilindro é constante igual a um D aqui, tá? Existe um D que é a densidade em qualquer ponto. É como se é como se a densidade, você pensa que isso é de um material, de um elemento químico qualquer, de prata, de ouro, que tem uma densidade que não é variável, então você considera a densidade fixa, igual a D, tá? E aí você quer recuperar a massa desse cilindro que tem uma densidade constante igual a D. As fórmulas são as mesmas, tá? A massa sempre vai ser a integral sobre o objeto. Aqui faz até mais sentido, porque o objeto é tridimensional e densidade é definida para objetos tridimensionais. O caso dos objetos bidimensionais, a gente faz certas restrições, né? A não variar com a largura, coisas desse tipo. Mas o normal da densidade é que seja uma integral tripla sobre um objeto tridimensional, que no caso aí é o nosso cilindro, vou chamar ele de C, da função de densidade em relação ao elemento de volume, né? Que é o dx, dy, dz. Então, bem, fazendo as substituições, isso ficaria a integral sobre o cilindro da densidade que é constante igual a d, dx, dy, dz. Naturalmente, isso em coordenadas euclidianas não fica muito bom exatamente por causa dessa região circular que tem aqui. E aí, se você observar um pouquinho, você pode perceber que essa integral, essa conta, ela pode ser resolvida considerando coordenadas polares, né? Você poderia... não, aqui como é constante igual a D não dá. É porque no caso de ser o volume, integrar igual a 1 até funcionaria se eu integrasse um plano aqui de altura D, mas nesse caso específico, para eu transformar em uma integral dupla, aí eu teria que fazer a seguinte observação. Aqui a densidade também não varia em relação à largura, porque ela não varia de forma alguma, ela é constante. Então você pode pensar que a densidade, a massa desse objeto, já que a densidade não varia, ela pode ser a densidade que é constante, você integra só sobre essa região aqui de baixo e multiplica pela altura, já que a altura é uma dimensão que não faz ela variar. Ok? Seria uma possibilidade de resolver isso. Eu não vou fazer desse jeito, porque com integral dupla a gente já resolveu. Mas se você pensar que o H aqui, ele não tem nenhuma dependência, a densidade não depende dessa altura, você poderia resolver encontrando a densidade aqui dessa lâmina de baixo e multiplicando por H. Então quando você dá de cara com esses tipos de questões que são mais aplicadas, você observa que tem mais de uma forma de resolver. Eu vou resolver com integral tripla porque eu quero usar coordenadas cilíndricas. Mas ela é possível ser resolvida com integral dupla. Então é só para vocês observarem que não existe, na matemática não existe um único caminho.
A gente cria os exemplos e às vezes tem um caminho até muito mais simples, só que eu quero um exemplo simples para vocês entenderem como que a gente faz a integração em coordenadas cilíndricas, tá? Então eu vou resolver essa integral aí. Então, a minha massa... Bem, eu quero fazer a mudança de variável, né? Então, primeira coisa é que o meu cilindro ele está na vertical, né? Ele está em pé. E ele tem uma altura aqui h. Ele tem um raio aqui desse círculo de baixo, um raio R. E eu preciso da mudança de coordenadas. Se ele está em pé, fica claro para mim que o z é a variável que eu não vou ter mudança na coordenada z. Eu posso colocar o meu sistema de coordenadas centrado aqui e o z vai simplesmente variar do zero, que é o plano xy, até o h. Ok? Então esse é o mais simples. E aqui embaixo eu percebo que a região é circular. E pelo fato dessa região ser circular, faz um certo sentido que eu considere coordenadas polares aqui embaixo, o que torna o problema todo em coordenadas cilíndricas, ok? Então, eu dou uma volta completa, o que significa que o meu ângulo varia de 0 até 2π. E por outro lado, o meu raio vai desde aqui do centro, onde eu tenho o eixo z, até o máximo, que é um raio R. Então, o meu ρ varia de 0 até R. Então, é essa a minha nova região de integração. Quando eu faço a mudança, eu estava integrando sobre o cilindro a função constante igual a um d, que é uma constante, tá? É uma densidade constante, dx, dy, dz. Eu faço a mudança de coordenadas, eu vou para um retângulo, quer dizer, para um prisma, né? Para um paralelepípedo, que nesse caso nenhuma das variáveis ficou dependendo de outras. Então é realmente um paralelepípedo, onde o θ varia de 0 a 2π, o ρ varia de 0 até R, o z varia de 0 até h. D é a minha função. Observação. A minha função de densidade, em função das coordenadas x, y, z, ela é constante igual a um d. Quando eu mudo as coordenadas, o que eu estou fazendo é chamando x de ρ cosseno θ, y de ρ seno de θ e z de z mesmo, tá? O que é essa mudança? Aonde tiver x aqui, eu vou trocar por ρ cosseno θ. Aonde tiver y desse lado, eu vou trocar por ρ seno de θ. E onde tiver z, eu vou trocar por z. Não tem nem x, nem y, nem z. Então a função era constante, continua constante. Aqui não muda nada, tá? Aí eu tenho que trocar dx, dy, dz pelo jacobiano da minha mudança de variável. E aí, agora, como eu já coloquei os intervalos de integração, eu tenho que seguir a mesma ordem. Quem vai de 0 até h? O z. Quem vai de 0 a r? O ρ. E quem vai de 0 a 2π é o θ. Então esse é um exemplo bem simples que poderia até ser resumido. Então continua sendo d, tá? Então é essa integral que eu tenho que calcular. Que é bem simples e que eu posso aplicar o corolário do teorema de Fubini. Vou resolver aqui mesmo. Porque ela é bem pequenininha, tá? Bem, essa integral, então, minha massa, observem que os meus limitantes de integração não dependem de outras variáveis, o que significa que essa região é um paralelepípedo de fato. Tá? Sendo um paralelepípedo, o corolário do teorema de Fubini me permite reescrever isso como um produto de integrais, nesse caso, de integrais simples, né? Integral de 0 a 2π em relação ao θ, que multiplica a integral, o que está em z. Então, em z só tem o dz, então a integral de 0 a h de dz. O que está em ρ? Em ρ eu tenho o jacobiano aqui, né? Então, de 0 a r, ρ.
dρ, e tem um d, que era uma constante, não dependia nem de z, nem de ρ, nem de θ, eu posso colocar aqui do lado de fora. Ok? Tá, quando eu integro, aqui são todas integrais bem imediatas, né? Aqui vai dar 2π, que tem um d aqui do lado de fora. Essa daqui vai dar 2π. Essa daqui vai dar h. Essa daqui, integral de ρ em relação a ρ quadrado sobre 2. Então é r ao quadrado sobre 2, no zero dá zero, então r ao quadrado sobre 2, esse 2 se cancela com esse, fica d π h r ao quadrado. Uma particularidade, uma coisa que eu posso tirar em particular desse exemplo é que se eu considero o caso densidade igual a 1, bem, quando a densidade é igual a 1, o que a gente tem? Vamos lembrar, densidade é a variação da massa pela variação do volume, ok? Isso é a densidade. Se a densidade é constante igual a 1, então eu tenho que a massa é numericamente igual a menos de unidades aqui, tá? A menos das unidades, os elementos, porque aqui é em massa, então é quilo, aqui é volume, metro cúbico, mas a menos desses elementos, numericamente, a variação da massa é igual à variação do volume. Nesse caso específico, tá? Só quando a densidade é igual a 1, você tem essa propriedade. Quando a densidade é igual a 1, se isso é igual a isso, significa que quando eu tomar d igual a 1 aqui, quem é πh vezes r ao quadrado? O volume do cilindro, certo? Então, o caso específico, se você quer calcular o volume de um objeto tridimensional usando integral tripla, integra densidade constante igual a 1. Quer calcular o volume de uma esfera? Quarta-feira eu vou explicar como que eu faço as coordenadas esféricas, fazer conta de coordenada esférica. Calcular o volume da esfera usando integral tripla, calcula a densidade igual a 1, que o que você vai obter é numericamente o volume da esfera, tá? Então, usando isso, vamos calcular uma que é um pouquinho menos trivial. Provavelmente vocês não viram apesar de conhecer a fórmula, nunca viram a demonstração da fórmula do volume de um cone. Vocês sabem calcular, mas não geralmente a gente não demonstra o volume de um cone. Lá. Existe, só uma curiosidade, existe uma coisa muito interessante, é a forma de você demonstrar o volume do cone sem usar integrais triplas, que é o fato de que se você somar um cone, só que tem que ser um cone assim, tá? Só uma observação, isso aqui vai ficar só como curiosidade. Se você considera uma ampulheta, que é 2 vezes um cone, se você soma o volume dela, a altura aqui tem que ser fixada, tá? 2 vezes R. Se você soma ela com uma esfera, também aqui, bem, o diâmetro é 2R, tá? Então aqui é R. Isso dá o cilindro. Dá para mostrar que esse princípio vale, chamado princípio de Cavalieri. Então a forma de você mostrar como que você encontra o volume disso, e o mais interessante é porque que isso é verdade, é porque você faz cortes. Aqui tem 2R, tá? A forma de justificar isso é meio mágica mesmo, você passa planos aqui. E aí você vai observar que quando você passa um plano, bem, aqui você só tem um ponto na altura 2R, tá? Como você só tem um ponto aqui, a área, na prática, é a área... Bem, aqui é 2R de altura e a base aqui é de raio R, né? Para tudo tem que fazer sentido. Então aqui é R, aqui é R também, e aqui é R em qualquer lugar. É 2R de altura e R de base, tá?
E aí quando você corta por planos horizontais, bem, aqui vai dar sempre uma circunferência de raio R, né? E aí quando você vai somando, bem, aqui só tem um ponto, então você tem uma circunferência de raio R. Aqui no meio, por exemplo, só tem um ponto, mas no meio você tem um raio R aqui. Então esse é o princípio de Cavalieri que permite você chegar nessa mesma fórmula sem usar integrais, sem usar processos de cálculo. Isso é verdade exatamente por causa desse processo de ir cortando aqui com planos. Você vai ver que a área que você obtém aqui no cone, somada com a área que você vai ter do corte aqui, vai dar sempre a πr ao quadrado. E por isso vale, mas tem uma demonstração para ser feita, mas é assim que a gente justifica. Curiosidade feita, vamos calcular o volume de um cone sem o princípio de Cavalieri. Bem, eu vou calcular o volume de um cone, e aí existem vários cones, né? Ficou claro na hora que eu estava fazendo o desenho ali da soma que eu posso ter um cone que é mais aberto, um cone que é mais fechado e por aí vai. Eu vou considerar um cone sobre a identidade. Deixa eu fazer ele mais próximo. Eu sempre esqueço que o quadro é quadriculado. Tá, então ele vai passar aqui pela identidade. Aqui. Tá. Esse é o cone onde o raio aqui, R, é igual à altura H, tá? Isso vale. Significa que o ângulo aqui é 45, aqui é 45. Esse lado vai ser sempre igual a esse. Bem, existem outros cones, né? Existe um cone mais aberto e existe um cone mais fechado. O cone que eu vou calcular é esse. Todos os outros, depois eu explico como você calcula o volume de qualquer um deles. A ideia é bem semelhante. Então, eu quero calcular o volume desse cone. O que eu posso fazer? Bem, eu penso que a densidade dele, pelo que eu acabei de fazer lá no outro caso, vai ser igual a 1. Porque se eu calculo a massa de um sólido, que a densidade é 1, isso vai ser numericamente igual ao seu volume, né? Se a massa e a densidade, a proporção entre elas é 1, calcular a massa é numericamente igual a calcular o volume. Então vamos fazer isso. Bem, eu estou falando de coordenadas cilíndricas, então se eu perguntasse que coordenada usar, ia ser meio óbvio. Coordenadas cilíndricas. A pergunta é como, né? Vamos tentar ver o que eu posso tirar aqui em coordenadas cilíndricas. Primeiro, que se você observar, se a altura do meu cone é h, o z varia de 0 até h, né? Isso é meio natural, até pelo aquele desenho que eu fiz do princípio de Cavalieri, que a altura ali ela é o que não depende. Outra coisa que é meio óbvia é que se eu vou fazer em coordenadas polares, o θ vai dar a volta completa, porque eu estou centrando o z no... Eu estou colocando o z no centro do cone, então o θ ele dá a volta completa. E o que acontece com o ρ? Bem, é claro que ele varia a partir do zero, até porque os pontos do eixo z, que é ρ igual a zero, eles sempre estão dentro do cone. O problema é só o que acontece aqui para cima, né? Você já observa que aqui não vai ser um retângulo. Quem limita o ρ superiormente? Por essa observação que eu estou fazendo aqui. Alguém consegue? No zoom. Em função das outras variáveis, né? Claro que eu preciso de uma correlação. Alguém consegue ver? Se o ρ é o raio, bem, o raio máximo aqui é R, tá? Aqui dá o R, que é o raio. Quem vai ser, e aqui a altura é H, que é o Z. Bem, isso, o ρ é uma circunferência, tá? Toda altura aqui dá uma circunferência. Mas como associar ele com as variáveis anteriores? Alguém consegue ver? Bem, a minha escolha de o raio ser sempre igual à altura é exatamente para que eu possa ter ρ igual a Z. Conseguiram perceber? Bem, a altura do cone todo vai ser até o H. Então, o Z vai ir do 0 até o H. Só que essa reta aqui, se vocês lembrarem, lá na hora que eu estava tentando desenhar, eu estava procurando qual reta? A reta identidade. Exatamente para que, se você observa que aqui é x, aqui é y, se ρ ao quadrado é x² mais y², quando eu estou no plano z, y,
O ρ é numericamente igual ao y, né? Porque aqui é zero. Então, de ρ ao quadrado, ser x quadrado mais y quadrado. Se x é zero, fica ρ quadrado é igual a y quadrado, o y é positivo, e isso daqui é igual a ρ, né? Em todo momento aqui é igual a ρ, enquanto eu estiver no plano x, z, y. Então, eu fiz de forma que esse daqui é sempre igual a esse, mas esse aqui é o meu z. Então, o meu ρ vai até o z. Ah, e como que eu faço para aumentar o ângulo? Esse é o que o ângulo aqui é 45 graus. Π sobre 4, né? Se for para aumentar, eu só coloco um K aqui, tá? Se eu quero abrir mais, eu coloco um K menor do que 1 aqui. Essa reta vai para baixo da identidade. Senão, eu coloco para cima. É só você escolher o ângulo e tomar a tangente ali que você vai ter, ok? Tranquilo aí no chat? Vou repetir. O que acontece? O meu cone, ele foi escolhido de forma que o ângulo que ele forma com o eixo Z é 45 graus. Ou π sobre 4, tá? O que significa fazer 45 graus aqui? Que se eu tiver um triângulo retângulo, aqui é 90, então aqui é 45 também. Propriedade do triângulo onde você tem 45, 45, é que ele é isósceles, esse lado é igual a esse, certo? Ângulos da base aqui são iguais, aqui é igual aqui. Mas essa altura aqui é Z, certo? E quem que é esse cara? Esse cara aqui é o meu raio, né? Porque é a distância do centro da circunferência até um ponto da circunferência. Esse daqui é o raio, esse aqui é o ρ. Então, se aqui é Z, ρ é igual a Z, ok? É isso que eu fiz. Entendeu, André? É isso que eu estou fazendo. Então, o que eu vou integrar é densidade constante igual a 1, porque isso me dá volume nessa região. Aí aqui eu já tenho que ter mais cuidado, porque observa que não é um paralelepípedo. Então, tem algumas coisas que tem que ficar em ordem. O θ não importa. Então, se eu quero volume, ele é numericamente igual a integrar a densidade sobre o meu cilindro. Então, eu já vou colocar em coordenadas cilíndricas direto, tá? O θ não é problema, 0 a 2π. Aí, aqui, eu preciso colocar primeiro o z e depois o ρ, tá? Por quê? Porque o ρ depende do z. Então, o ρ tem que estar mais interno do que o z. Então, vem primeiro o z, porque ele não depende. O h é a altura do cone, é fixa. O z é que varia. De 0 a z. A densidade, que é 1, eu estou fazendo em coordenadas polares, né? Então, se eu estou fazendo em coordenadas cilíndricas. Se eu faço a mudança, tem que ganhar um ρ, tá bem? Eu pulei um passozinho aqui, que seria aquele passo. M é igual a integral sobre o cone da densidade dx, dy, dz. Eu pulei esse passo e vim direto para dρ, dθ, dz, então o jacobiano tem que aparecer. A densidade é constante igual a 1, então só aparece ρ. E aí, de 0 a z é o ρ, de 0 a h é o z e de 0 a 2π é o θ. Posso usar o corolário do teorema de Fubini? Posso, um pouco, né? De que forma que eu posso usar? Eu posso tirar o dθ daqui, mas eu posso colocar no produto de 3? Não, porque essa daqui vai até z, tá? E o ρ e o z é uma variável. Para eu colocar, eu só posso naqueles que não têm dependência um do outro. Isso daqui não depende do θ, aqui não depende de θ, aqui não depende de θ, então o θ anda sozinho. Eu posso reescrever isso como uma integral de cálculo 1, uma integral simples, que vai de 0 a 2π de θ, mas a outra é uma integral dupla que eu tenho que resolver via teorema de Fubini, versão não corolário, tá? A versão normal. Ok? Bem, deixei no quadro um pouquinho enquanto eu apago isso daqui. Aí ficou fácil, né? Não tem muito mais o que ser feito, mas vamos lá. Daí para frente a continha tá bem mais simples. Então, o volume vai ser igual. A integral de 0 a 2π de θ
da θ de 0 a 2π, que é basicamente 2π. Então isso aqui já é aquela primeira integral. Vamos para a segunda. A segunda era integral. Nossa, para que essa integral desse tamanho, né? É integral de 0 a h. Bem, eu estava integrando ρ de ρ. Voltando aqui rapidinho. É esses cuidados que tem que ter, tá? Eu estou integrando ρ em relação a ρ. Então vai ficar ρ quadrado sobre 2. Porque eu estou integrando em ρ. Vai ficar ρ quadrado sobre 2. Que no zero vai dar 0. Mas em z vai dar z quadrado sobre 2. Então a integral vai ficar de 0 a h. Z quadrado sobre 2 dz. Ok? Observa que esse 2 aqui ele é uma constante. Ele pode ser cancelado com esse 2. E aí a minha integral vai ficar só, meu volume vai ficar π da integral de 0 a h de z quadrado, né? dz. Integrando z quadrado em relação a z, z ao cubo sobre 3. Então vai ficar π, z ao cubo sobre 3. Mas aqui tem um h, então h ao cubo sobre 3, aqui é 0. O professor deu errado, não é esse o volume do cone. O volume do cone é 1/3 de πr ao quadrado. Tá certo, tá? É porque eu coloquei que o r era igual ao h. Vamos lá, vamos voltar. Qual foi a escolha que eu fiz? Eu fiz uma escolha onde o ângulo aqui era 45 graus. O que significa que essa altura é numericamente igual a esse raio. Então você pode vir aqui e ter o volume que você está mais usual, observando que h é igual a r. Então, de fato, π r ao quadrado, altura sobre 3. A área da base vezes a altura sobre 3. Tá bem? E aí, se você multiplicar por um 2 aqui e somar com a área da esfera, você vai observar que você recupera a área de um cilindro de raio R e altura 2H. Tá? É assim, é verdade e existe uma justificativa de por que o princípio de Cavalieri é verdadeiro. Ok, então calculamos esse volume, já é um pouquinho mais elaborado, porque a minha região já não é mais um retângulo. Vamos andar um pouquinho mais, vamos fazer algo ainda nessa direção de ir complicando as coisas. Vamos considerar agora um objeto que ele é assim, ó. Ele é um cilindro. E desse cilindro eu vou tirar uma calota, eu vou tirar um pedaço aqui de um paraboloide, tá? Então ele fica aqui. É como se você tivesse lá um cilindro e você cavou ele aqui na forma de um paraboloide, tá? E aí aqui, bem, tem o centro do meu sistema de coordenadas, eu vou colocar no centro do cilindro ainda, para facilitar. Ok, qual que é a equação desse paraboloide? Esse paraboloide é o paraboloide z igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. Equação de paraboloide, certo? Observe que ele está virado para baixo, no zero aqui ele está no 1. Qual que é a altura dele? Bem, vamos colocar que a altura dele é 5, tá? Vou botar uma altura 5 aqui. Da forma que eu estou desenhando, o raio ficou fixado, né? Porque observa que quando z é 0, essa circunferência que está aqui é a circunferência 1 igual a x quadrado mais y quadrado. Então o raio é 1, tá? O raio ficou fixado por causa do desenho, né? Eu estou desenhando de forma que no plano xy, o limite do meu cilindro é o próprio paraboloide. Então isso fixou o raio dele como sendo 1. Então aqui tem um raio 1. Altura 5. Bem, vamos colocar um pouco mais de informação. Vamos dizer que a densidade é proporcional à distância ao eixo z. Ou OZ, como preferirem. Ou seja, é esse eixo aqui, tá? Então, eu tenho esse objeto,
aqui foi um cilindro que eu ranquei essa base aqui, que é de um paraboloide. Eu coloquei a densidade proporcional à distância ao eixo Z, o que significa que quanto mais longe do eixo Z eu estou, mais denso esse objeto se torna. E eu quero a massa. Mais complicado, né? Esse daqui você já tem. Primeiro que aqui. Eu vou tentar não pensar nisso como uma crítica, Augusto. Hoje é segunda-feira. Augusto colocou o seguinte comentário. Eu tava fazendo o desenho lá. Aí ele falou assim: imagina o professor demonstrando assim no ensino médio, demonstrando que o volume do cone é esse. Eu vou tentar levar isso como um elogio, segunda-feira, né? Então, vou tentar levar como um elogio para ser um motivador aí pra semana. Mas sim, é claro que tem coisas que não dá, né? É só uma observação, o princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri é muito legal de você observar ele. Tem um jeito de você convencer alunos de ensino médio, até de ensino básico dele. Você pega uma resma de folhas de papel A4, por exemplo, e aí, bem, 500 folhas, você vai perceber que se ela tá lá como um prisma, de base retangular, né? E aí o que você faz? Você observa que se você vier com a mão aqui e der uma pressionada nas folhas, bem, são 500 folhas, elas vão ficar meio na diagonal, né? Vai ficar uma coisa assim. Entenderam? Tô apertando as folhas de forma que ela... Como se você tivesse um baralho. E aí você vai apertando as caras de forma que ela vai ficando... Até que não cai, né? Não pode cair. Tem que ser só dar uma arrastada. E aí se você pergunta, bem, o volume desse e o volume desse mudou? Não, o volume é dado pelas folhas, né? Observe o objeto em si. Esse daqui era um prisma, você foi apertando as folhas, elas ficaram inclinadas, mas a lateral dela aqui ficou inclinada, mas o volume continua sendo o mesmo, porque é basicamente a soma do volume das folhas, né? Certo? E aí você pode fazer outras perguntas, né? Você pode, e se eu fizer um corte aqui, e aqui, aqui e aqui? Você consegue perceber que o que você está tirando é exatamente o volume desses objetos, né, que você cortou. Então, desse ponto de vista, você começa a entender o que são o princípio de Cavalieri, que é exatamente que a soma desses cortes é o volume. Se você soma várias folhas, você tem o volume da resma de papel A4. A mesma ideia do princípio de Cavalieri. E por isso que funciona. Desse jeito você consegue convencer os alunos do ensino médio sem muita demonstração. Mas é curioso. Acho que uma das coisas interessantes da matemática, hoje eu estou falando muito, né? Acho que é porque eu tomei muito café. Uma das coisas mais interessantes da matemática, na minha opinião, é que a matemática é uma das poucas ciências onde você consegue justificar tudo aquilo que você faz nela, né? Você sabe exatamente o que é. Não vai daqui 500 anos aparecer alguém e mostrar que o teorema de Pitágoras está errado. Isso não vai acontecer daqui 500 anos ou daqui 1 milhão de anos, porque a base da matemática, como ela é uma ciência da lógica, tudo que é demonstrado na matemática é uma verdade absoluta, né? Como seria bom na vida se a gente conseguisse ter essas informações que são exatas, né? Quase nunca a gente tem isso em outros lugares que não na matemática. Bem, ou seja, tudo que eu estou dizendo aqui, a menos que eu erre nas contas, eu tenho convicção de que não vai chegar alguém aqui daqui 3 dias e falar assim, não é assim. Se não é, foi porque eu errei, não porque o conceito matemático está errado. Diferente de outras ciências. Então vamos lá, parar de falar muito, dar uma segurada na cafeína e vamos lá. Como é que eu calculo essa massa, né? Bem, a gente sabe que massa é a integral sobre o objeto, vou chamar esse objeto aqui de um objeto S, é a integral sobre S da densidade dx, dy e dz. Primeira coisa, eu preciso... a primeira coisa é que eu preciso... Sim, eu acho isso muito incrível na matemática. Na verdade, quando eu escolhi fazer matemática, foi exatamente por isso. Foi o quão impressionante é uma ciência onde as suas verdades são absolutas, né? Isso é uma coisa muito fora da nossa realidade. Eu acho isso encantador.
sem querer criticar nenhuma outra área, né? Mas existe na matemática a crença de que os matemáticos são os mais próximos de atingir a imortalidade, porque aquilo que eles provarem será uma verdade absoluta. O Teorema de Pitágoras nunca vai se tornar o teorema de outra pessoa, ele será imortalizado, pelo menos na mente humana, certo? Mas vamos lá. Como que eu encontro a densidade? Eu disse que a densidade é proporcional à distância ao eixo z. Como calcular a distância ao eixo z? Qualquer ponto do meu objeto ao eixo z, a distância é exatamente o meu ρ, certo? Conseguem ver? Quando eu passar para coordenadas polares, essa distância vai ser ρ. Aqui, como eu estou em coordenadas retangulares, você pode pensar que um ponto x, y, z aqui, você tem um par x, y, z, a distância dele ao eixo z é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Porque isso dá exatamente a distância ao centro aqui, né? Desconsiderando o z. E como é proporcional, aqui seria bom ter dito diretamente. Então existe uma constante aqui. Uma constante k de proporcionalidade vezes a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado dx, dy, dz. Bem, mas essa integral ela fica bem mais simples quando eu passar para coordenadas cilíndricas. Mas eu tenho que entender como fazer, né? Porque o meu objeto não é tão trivial. Então, tenho aqui. Vamos lá. Esse processo de encontrar as regiões de integração, pessoal, ele é complicado, tá? Não achem que é simples para alguém, não. É difícil para todo mundo, tá? Pelo menos que eu conheça, tá? O que você tem que perceber? Primeiro que eu estou colocando o sistema de coordenadas aqui. Então, uma das coordenadas, o z vai ser o próprio z, né? Nessa mudança de coordenadas, eu vou tornar polar aqui em xy. Ok. Qual que é entre x, ρ e θ, qual que é o mais fácil de limitar aqui, na opinião de vocês? θ. Conseguem ver que é o θ? Bem, você pode falar que é o z, afinal de contas, o z seria bem a altura aqui, eu falei que é 5, né? Você poderia falar que é o z, mas observa uma coisa. O z, ele vai aqui da altura 5 até esse paraboloide, porque esse paraboloide eu tirei do cilindro. Então observa que ele não é invariante, a depender de onde eu estou, ele vai mais para baixo, a depender de onde eu estou, ele limita mais em cima. Então ele não é o mais simples, pelo menos isso a gente concorda. O ρ também não é tão imediato, porque aqui em cima ele vai do 0 até o 1. Só que aí aqui ele vai, na verdade, do paraboloide até o 1. Então ele também não é o mais simples. O mais simples é o θ, tá? Porque o θ não depende de nenhum dos outros. Deixa eu pegar aqui um outro. Vou pegar esse aqui. Então, o θ, ele vai de 0 a 2π. Ele é o mais simples. E aí você tem que fazer uma escolha, que é exatamente essa que eu acabei de descrever aqui. Ou você escolhe o z como o do máximo até o mínimo e o ρ a depender do z, ou o contrário. Porque aqui, apesar do objeto ser tridimensional, a ideia é aquela mesma lá de integral dupla. Você tem que escolher uma das variáveis para ser independente, varia do máximo até o mínimo, e colocar a outra independência dela, certo? Então, uma das opções aqui é, você considera que o z... deixa eu ver... Que o z varia... Não é essa a melhor. A melhor é o ρ. Você considera que o ρ vai variar de 0 até 1. Ou seja, vou esquecer esse problema aqui e vou jogar esse problema para o z. Se eu colocar o ρ para variar de 0 até 1, o z vai ficar variando aonde? Bem, em cima é fácil, ele vai até o 5. Embaixo que é mais complicado, porque embaixo foi essa equação aqui que eu coloquei. Certo?
é daqui que você tira a dependência, porque isso daqui é a mesma coisa que z é 1 menos ρ quadrado, certo? Tá vendo? Os problemas, eles primeiro que a gente tem que escolher na hora de elaborar uma questão, a gente tem que escolher problemas que são solúveis, né? Não dá para eu pegar qualquer um e colocar lá. Então, em geral, existem essas correlações. V1x quadrado, y quadrado é uma boa indicação. Então, o z varia aqui superiormente até o 5, mas embaixo ele está limitado por esse 1 menos x quadrado menos y quadrado, que em coordenadas cilíndricas vai ficar 1 menos ρ quadrado. Tenho a minha região de integração. Já tinha descrito a minha função de densidade. Posso integrar. Então, a massa é... Bem, se a mais simples é θ, então eu coloco de 0 a 2π no θ. Depois eu vou o que é independente, que é 0 até 1 no ρ. E depois o que é dependente, que é de 1 menos ρ quadrado até o 5. Função de densidade é k raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. X quadrado mais y quadrado é ρ quadrado, por causa da soma de cosseno quadrado com seno quadrado. Com a raiz vai virar só ρ, então tem um ρ. Tem um do jacobiano, o que eleva ele ao quadrado. Quem varia de menos ρ quadrado até 5 é o z, então dz. Quem varia de 0 a 1 é o ρ, e quem varia de 0 a 2π é θ. Posso usar o corolário do teorema de Fubini? Posso no θ, porque ele é o que não depende dos outros. De 0 a 2π, o θ varia independente das outras variáveis. E aí aqui vai ficar de 0 a 1, de 1 menos ρ quadrado até 5, k ρ quadrado dz dρ. Aqui vai ficar 2π. E aqui? Vamos lá, olha como é que esse exemplo é legal quando você compara com o anterior. Porque lá também tinha um ρ para integrar, mas lá era ρ primeiro, o que fez virar ρ quadrado sobre 2. Mas aqui eu estou integrando em z. Então, essa integral, k, o k pode até colocar para fora também, porque esse k aí ele é a constante de proporcionalidade, tá? Vou tirar ele daqui e vou colocar ele no k2π aqui. Vamos ficar só com o que é variável. De 0 até 1. Então aqui é só ρ, mas é em relação a z. Então, ρ quadrado em relação a z é ρ quadrado z. Então, ρ quadrado z. E o z variando de 1 menos ρ quadrado até 5. dρ. Tem que calcular isso aqui. Esse aqui dentro ainda é teorema fundamental do cálculo, tá? Então, 2kπ. Bem, essa integral vai ficar integral de 0 até 1 pelo teorema fundamental do cálculo, coloca 5 no z aqui, 5 ρ quadrado menos do teorema fundamental do cálculo, ρ quadrado que multiplica 1 menos ρ quadrado dρ. Ok? Esse menos aqui vem do teorema fundamental do cálculo, então 2kπ. Aqui vai ficar a integral de 0 até 1, 5ρ quadrado. Aqui tem um menos ρ quadrado vezes 1, então aqui eu tenho um para cancelar com esse, né? Então fica 4ρ quadrado, mas eu ainda tenho menos com menos mais. Ρ quadrado com ρ quadrado, ρ à quarta, dρ. Aí aqui é polinomial, né? Isso vai ficar 2kπ. Escrever aqui embaixo é meio ruim. 2kπ. Ρ quadrado, a integral é ρ ao cubo sobre 3, então vai ficar 4. E observa que é no 1, tá? Então eu vou fazer direto, que vai ficar ρ ao cubo sobre 3, que no 0 dá 0, no 1 dá 1, então 4 terços. Mas aqui vai ficar... deixa eu só... Isso. Aqui vai ficar ρ à quinta
sobre 5, então 1 sobre 5. Certo? Somando isso daqui vai dar 20, 23, 23 vezes 2, 46. Confere aí as contas, mas isso dá, se eu tiver certo, dá 46 kpi sobre 15. Isso é um 5. Bem, esse finalzinho aqui é só para não dizer que eu não faço as contas chatas, tá? Mas isso aqui não é a parte de cálculo 2, né? Daqui para baixo é ensino médio. Só para não dizer que eu não faço as continhas. Tranquilo? Conseguiram entender até aí? A conta? Entenderam a lógica? Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar no livro texto de vocês, vou colocar lá umas opções para vocês escolherem umas e a gente tentar fazer juntos, tá? Então, alguma dúvida até aqui? Entenderam? Vai ficando mais complicado. Por quê? Primeira complicação, identificar a região de integração. Não é simples, você vai ter que praticar. Às vezes nem compensa muito fazer o desenho, o que importa mesmo é você conseguir fazer a álgebra por trás da mudança. E tem uma complicação que pode acontecer da integral ficar difícil lá na frente. Principalmente em termos da avaliação, eu tomo muito cuidado de não colocar uma integral que ela em si seja muito complicada. Porque às vezes cai em umas técnicas de integração que não são muito legais, né? Cai numa técnica de integração lá do cálculo 1 que você não lembra bem, substituição trigonométrica, essas coisas, que não é o objetivo. Vocês já passaram dessa fase. Então eu evito coisas assim. O que me interessa mais é que vocês consigam identificar as regiões de integração e escrever elas a variação das variáveis corretamente. Professor, só queria saber como você encontrou a fórmula do z antes de substituir o ρ no limite de integração inferior. Não entendi direito. Como você encontrou a fórmula do z aqui. Tá, foi dali, tá? Deixa eu fazer esse desenho aqui bonitinho que você vai ficar claro. E depois... Isso, tem a questão do tempo, tá? Eu entendo. É realmente mais complicado. As listas de vocês têm integrais bem mais complicadas do que as que eu posso colocar na avaliação pela questão do tempo. Eu tenho que, de fato, verificar se vocês entenderam essas mudanças, mas eu não posso colocar integrais muito elaboradas. Na lista mesmo que eu vou mostrar para vocês ali, para vocês escolherem, tem umas que se a gente for fazer ela, a gente fica 2 horas fazendo a conta, porque tem muitos passos. Só explicando pro Cássio, da onde que eu tirei, os limites são complicados às vezes. O que aconteceu lá foi o seguinte, ó, Cássio, é porque eu tinha um cilindro, e do cilindro, eu tirei um paraboloide. Então, você pode pensar que esse paraboloide ele continuava aqui embaixo. Eu tirei esse paraboloide ficando com esse objeto aqui, que é um cilindro menos um paraboloide. Mas o que isso se traduz em relação aos limites de integração? Que é o que eu entendi a sua dúvida. É porque o paraboloide, e aí já foi escolhido de forma a dar certo, né? Ele é 1 menos x² menos y². Isso daqui é a equação de um paraboloide que tem vértice no 1 e com cavidade virada para baixo, tá? Então, como é que eu fiz para limitar o z? Primeiro que eu disse que a altura era 5, então ficava 5. O de baixo é porque quando você tem uma equação que está em x e y e você quer ir para as coordenadas, você faz a mudança aqui. Então, se você usa a mudança de coordenadas aqui, você vai ficar com 1 menos ρ cosseno θ quadrado menos ρ seno θ quadrado. Essa vai ser a limitação, porque é isso que eu estou tirando. Observa que o z sai aqui do 5 e o que não deixa ele descer mais é o paraboloide. Então, o que eu preciso é do limite inferior. Com essa observação, isso aqui fica só 1 menos ρ quadrado. E foi daí que veio o 1 menos ρ quadrado de baixo. Bem, se eu coloquei o z em função do ρ, o ρ eu posso deixar sem restrição. Se ele é sem restrição, significa que ele sai do zero, que é quando eu estou aqui no centro dessas circunferências, e vai até o raio.
O raio é 1, mas ele é 1 exatamente por causa dessa equação, tá? Porque como eu desenhei de forma que o limite do paraboloide é também o limite do cilindro. Então, quando eu tomo z igual a 0 aqui, eu fico com 0 é 1 menos x² menos y², que me diz que esse limite inferior é a circunferência x² mais y² igual a 1. E por isso que eu disse que o ρ variava do 0, porque é quando eu estou no eixo z, até o 1. E o θ foi simplesmente porque eu dou a volta completa. Então, entendeu? É porque quando eu olho para o z aqui, eu vejo que ele sai dessa altura máxima e o que impede ele de descer é o paraboloide que estava em x e y. Eu passei para outra. Entendeu? É isso, tá? Vamos pegar lá do livro de vocês. E vamos torcer que a gente consiga fazer, né? Vamos lá. Bem, a minha sugestão, pode mostrar aí? Minha sugestão é a gente escolher uma aqui de 17 a 28, primeiro de 17 a 21, depois a gente faz mais uma. Porque, bem, essas outras aqui são mais simples, tá? Isso daqui, marque os pontos cujas coordenadas cilíndricas são dadas. Isso daqui não é muito interessante, não. Não tem. Isso daqui, por exemplo, aqui talvez seja interessante para quem fica em dúvida. Escreva as equações em coordenadas cilíndricas. O que é escrever essas equações em coordenadas cilíndricas? É você escolher um cilindro especificamente, por exemplo, o cilindro que você mantém o z, torna x rhocosseno e y rosseno, e reescrever isso aqui em função de rosseno e rhocosseno, tá? Que é exatamente o que eu tive que fazer para mudar aquele limite de integração. Eu estava com, se você observar, eu estava aqui assim, ó, z igual a 1 menos x² menos y². Para eu passar para a integral tripla, eu vou ter que colocar isso aqui nas coordenadas cilíndricas, porque eu tenho que mudar tudo no final das contas. Eu tenho que mudar a função, eu tenho que mudar os limitantes de integração e o jacobiano. Então, é exatamente você colocar rhocosseno, rosseno. Então, também não é uma questão muito complicada. Vamos lá, de 17 a 21. Pode colocar aí no quadro. Escolha uma aí, de 17 a 21. Escolha uma fácil, né? Segunda-feira. Oi? Não, pode falar. Qual? Tem a 20. Tá, a 20. Pode ser a 20? Bem, depois eu vou... A 17 depois. Tá, vamos fazer a 20 e depois vamos fazer a 17. Vamos lá. Deixei só para pegar. A 20. A 20 é boa. A 20 é boa porque eu já fiz. Eu fiz, mas a Raquel que pediu não fez. Então nada impede que eu faça de novo. Eu vou fazer de novo. Talvez ela tenha feito, mas quer verificar se está certo. Então vamos fazer a 20. Eu gostei da 20. A 17 ainda nem li. Então vamos começar pela 20. Bem, a 20 é para integrar sobre um objeto que ele chamou de E aí, a função x dv. E como que é esse objeto E? Ele é limitado, vamos colocar as informações aqui dele. Plano z igual a 0. O plano z igual a x mais y mais 5. Os cilindros x² mais y² igual a 4. E o cilindro x² mais y² igual a 9. Aqui é engraçado. Essa é uma das questões interessantes no seguinte sentido. Se você... Eu sempre falo isso, né? Porque a minha área de estudo na matemática ela é muito mais algébrica. Eu trabalho muito mais com as fórmulas, com as equações, do que com os objetos geométricos. Se você gosta de trabalhar com a álgebra da matemática, você confia no método e não quer ficar muito se preocupando com qual a geometria, você simplesmente observa que como o x e o y aqui tem uns quadrados, você coloca ele em coordenadas polares e você resolve a questão. Vocês vão ver, eu vou resolver. Você resolve a questão sem nem saber como que esse objeto é, como que é a cara dele, qual que é a geometria dele. Agora, se você é alguém que gosta de entender a geometria, se fica mais fácil para você quando você visualiza, aí você tem que fazer algumas considerações. Primeiro,
que eu estou começando no plano z igual a zero, e esse plano aqui, esse plano é superior a esse, certo? Isso aqui é um plano. As coordenadas são lineares, se você quiser, você pode escrever isso como sendo x mais y menos z mais 5 igual a zero. É a equação de um plano. É um plano que quando o x e o y é zero, está no 5. Então é um plano que passa aqui, sei lá, é um plano, acho que ele é meio crescente assim. Então, ele é um plano aqui, tá? Tem esse plano aí que passa aqui pelo 5. Isso aqui também é um plano e esse plano é o plano de base aqui, tá? Ok. Isso aqui é a equação de um cilindro, porque o z está solto, é uma circunferência de raio 2 e o z solto. Então você pega uma circunferência de raio 2 aqui e solta o z. E isso daqui também é um cilindro, só que com raio 3, né? Porque é 9 ao quadrado. 9 é 3 ao quadrado. Você tem um outro cilindro aqui. E aí você solta o z também. Entenderam mais ou menos, é o desenho mal, né? O que não ajuda muito para vocês visualizarem. Mas entenderam mais ou menos como é o objeto? Eu tinha um cilindro, eu tirei um cilindro do meio dele, então ele é um cilindro oco, onde eu cortei num plano horizontal z igual a zero e depois cortei com outro plano aqui em cima. Então, Raquel, ficou claro como que é o objeto, geometricamente falando? É um canudo meio espesso aqui, de espessura 1, onde eu cortei com o plano. Então, esse é o desenho. Mas o desenho em si, pelo menos para mim, minha forma de resolver essas coisas, ajuda muito pouco. Porque o que eu preciso é das coordenadas, né? O que fica claro é que é polar em x e y, mas isso já dava para ter percebido aqui nas equações. Eu geralmente não ligo muito para o desenho, eu vou logo para o método. Uma das maiores revoluções na matemática foi quando a gente começou a fazer as coisas dessa forma. E por incrível que pareça, isso é bem recente, tá? O próprio Newton não tinha esse tipo de notação, então era muito escrever teoremas naquela época era muito mais complicado, porque você não ter essa álgebra toda dificulta muito a escrita matemática. Mas depois que a gente se adaptou a escrever as coisas dessa forma, tudo ficou bem mais simples. Tá, por que ficou bem mais simples? Porque aí eu posso observar que eu tenho duas circunferências, uma de raio menor e outra de raio maior, então o ρ varia entre os raios, já que é aqui que eu estou colocando polar, o raio aqui é 2, o raio aqui é 3. Conseguem ver isso dessas duas equações? Eu não estou colocando restrições no ângulo, né? Eu estou deixando o ângulo solto e estou colocando que está entre esse cilindro e esse. Como esse é mais interno, esse é o raio menor. E como esse é o mais externo, é o raio maior. Como eu dou a volta completa, o θ vai do 0 ao 2π. Beleza. E aí aqui? Aqui é aquela questão lá, que ele pediu para vocês passarem para as coordenadas polares. Porque aqui eu só estou dizendo que o z, como ficou claro no desenho, mas também daria para perceber aqui que esse está acima desse, porque aqui tem valores positivos, aqui é só zero, inferiormente é o zero. Superiormente é esse, mas eu estou em coordenadas polares, então eu vou ter que corrigir. Corrigir é dizer que x mais y mais 5, na verdade é ρ que multiplica cosseno de θ mais seno de θ mais 5. Não entendi nada, pessoal, calma. É porque é ρ cosseno, ρ seno, eu coloquei o ρ em evidência. Só isso que eu fiz, tá? Só pra gente ganhar tempo. Mas é isso daqui. Ok? Isso daqui é é mapear aquele desenho que eu fiz todo esquisito aqui. Você observa que não é tão necessário o desenho quando você consegue usar bem a álgebra por trás, tá? Então você vai. O 0 a 2π é independente, você pode colocar aqui mais fora. O ρ também é independente, então é de 2 até 3. Mais complicado um pouquinho é o z, né? Então o z
ele varia de 0 até ρ cosseno de θ mais seno de θ mais 5. E o x? O x não é x mais, né? Agora ele é ρ cosseno. Quando eu faço a mudança, tem que fazer em toda. Jacobiano, aumenta um quadrado. Esse aqui é o z. Esse é o ρ. E por fim é o θ. É isso aí que a gente tem que integrar, tá? Vamos lá. Deixa aí no quadro um pouquinho. Não dá para usar direto corolário do teorema de Fubini por causa da região de integração, que não é muito simples. Mas uma hora vai dar para aplicar, quando a gente reduzir a integral dupla, tá? Vamos lá, vou reescrever aqui. Pode deixar aí. É 0 a 2π de 2 até 3 de 0 a ρ cosseno de θ mais seno de θ mais 5 ρ quadrado cosseno θ dz dρ dθ. Vamos lá, vamos integrar. Primeiro integrando em z. E observa que aqui não tem z, então isso é uma constante. O primeiro passo é bom, né? Eu vou do 0 ao 2π. Vou de 2 até 3. E aqui é de 0 até isso, onde isso aqui é uma constante. Então é isso vezes esse de cima. Tá bem? Vou fazer essa conta meio direta, tá? Se vocês ficarem com dúvida, vocês fazem a continha aí no papel. Fazendo isso um pouquinho direto, daria ρ ao cubo cosseno quadrado de θ, mais ρ ao cubo cosseno seno de θ seno de θ, mais ρ quadrado cosseno de θ vezes 5, que seria melhor colocar do outro lado. 5 ρ quadrado cosseno de θ. E aí já foi a integral em z, então dρ dθ. Tá bem? Integral da soma, soma das integrais. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu escrever essa integral como soma de integrais, eu vou poder usar o corolário do teorema de Fubini para integrais duplas. Tá bem? Então por isso eu vou quebrar essa integral em 3 integrais, onde eu posso fazer usando o corolário do teorema de Fubini. 0 a 2π. Pessoal, como é que você sabe disso? Ah, porque eu já fiz. Se vocês olharem na aula da manhã, vocês vão ver que demorou um pouquinho mais para eu chegar nessa conclusão. Mas agora, parece que é simples. E é até bom que vocês olhem lá para vocês perceberem que de fato não tem mágica, tá, pessoal? É um processo de tentativa e erro. O professor também sofre. Eu vou calcular elas separadamente, tá? Então vai ser minha integral 3, minha integral 2, minha integral 1. Vai até ser bom para eu saber se eu acertei a conta de manhã cedo. Vamos começar pela mais fácil, né? A 3 é mais fácil porque isso aqui é simples. Vou começar por ela. Então, integrando 3, o que acontece? Aí aqui, você observa que você pode usar o corolário do teorema de Fubini, tá? Essa integral 3, o cosseno, isso aqui é uma região retangular, tá vendo que não tem dependência aqui? 0 a 2π, 2 até 3, são regiões retangulares, eu posso integrar separadamente. Então eu posso integrar 3 é igual a integral de 0 a 2π do cosseno de θ dθ. Esse 5 pode sair, porque era uma constante, e vai ficar a integral de 2 até 3 de ρ quadrado dρ. Isso é um produto, tá? Tem um produtinho aqui. E isso por causa do corolário do teorema de Fubini.
Só que aí aqui é imediato, porque quando você integra cosseno, integral do cosseno é seno, né? Derivada de seno é cosseno, então... Só que seno de 2π é zero, e seno de zero também é zero. Então essa daqui é boa, porque essa aqui dá zero. Ok? Entenderam? Porque aqui cosseno dá seno, e seno de 2π, seno de zero é zero. Então 3 é direto. Vamos fazer 2. Vou fazer 2 aqui, porque ele não cabe. Então, a 2 é essa daqui, tá? Rho ao cubo, cosseno de θ, seno de θ, d rho, dθ. Corolário do teorema de Fubini também te permite escrever isso como um produto, que é 0 a 2π cosseno de θ, seno de θ, dθ, que multiplica 2 até 3 ρ ao cubo de ρ. Vamos olhar essa. Essa aqui é simples, né? Vamos olhar essa. Qual que é a ideia aqui? Rapaz, eu espero que vocês só fiquem tímidos, viu? Porque se vocês não estão... vai ser difícil a prova, tá? Essa daqui vocês precisam saber. Substituição, tá? Essa daqui é substituição. Você escolhe uma e toma outra como derivada. Bem, é melhor escolher o seno, né? Porque aí já vira cosseno, não tem que brincar com sinal. Então, para integrar aquela ali, eu vou calcular só a primitiva primeiro. A primitiva disso aqui, às vezes é melhor fazer assim, porque você não tem muito problema com os limitantes de integração. Se você calcula isso aqui só por primitiva, você pode escolher o u como sendo... Pessoal, é sério, tá? Se vocês estiverem com dificuldade em regras como substituição, dá uma revisada, porque senão vai ser um pouco difícil. Tá? Fazendo essa substituição aqui, mas assim, eu acredito que vocês só são tímidos, vocês estão sabendo tudo. Isso é só timidez. Aí fica o du tá aqui, né? Então o du, integral de u em relação a du dá u quadrado sobre 2, volta para minha coordenada de base, que é seno quadrado sobre 2. Porém, se a primitiva aqui é, de novo, uma coisa que depende de seno, vai dar zero de novo. Tá? Então, isso daqui é o cálculo da primitiva dessa parte, volta a conta. Só aqui, esquece esse pedaço. Fazendo só aqui, uma primitiva disso é seno ao quadrado de θ sobre 2. Né? Aí, você aplica nos limitantes de integração e vai dar zero. Ok? Então, você pode escrever que aquilo ali é seno quadrado de θ sobre 2, variando de 0 a 2π. Se não tiver convencido de que é isso, é só usar a regra da cadeia que você volta, tá? Se você derivar isso daqui, por regra da cadeia, o meio vai para fora, derivada vai dar 2 vezes a função, vezes a derivada dela que é cosseno. Voltou para cá porque o 2 cancelou com o outro, tá? Isso é importante. Quando vocês estiverem resolvendo coisas de integral, uma coisa que derivada não permite, mas integral permite, é fazer o que a gente chama de prova real, tá? Que é aquela onde você testa se a sua resposta deu certo. Você tentou integrar uma coisa, integral de cálculo 1, não tem certeza que aquela integral é ou não é, deriva ela e vê se você volta. É para isso que serve o teorema fundamental do cálculo. Isso daqui dá zero, tá? Esse pedaço aqui tem outra coisa aqui, que não importa quem é, mas isso aqui dá zero, porque seno de 2π é zero, o quadrado continua zero, então tudo isso aqui é zero. Até aqui parece que eu acertei de manhã cedo. Vamos agora integrar a 1. Ou se eu errei, é um erro persistente, assim, é um erro sempre igual. Vamos calcular a 1. Bem, não é possível que vai dar zero também, né? Já chega. Vamos lá. A integral da 1, que é a integral de 0 até 2π, de 2 até 3,
de ρ ao cubo cosseno quadrado de θ d ρ dθ, também pelo corolário do teorema de Fubini, se torna a integral de 0 a 2π cosseno quadrado de θ dθ, a integral de 2 até 3 de ρ ao cubo dρ. Essa daqui já é mais elaborada do que seno cosseno. Não dá por substituição, não dá por partes. Essa daqui é você lembrar que 1 é igual a cosseno quadrado mais seno quadrado, que cosseno do arco duplo, ou seja, cosseno de 2θ, é cosseno quadrado de θ menos seno quadrado de θ. Usando essas duas identidades, você observa que o cosseno ao quadrado de um ângulo é 1 mais o cosseno de 2 vezes ele sobre 2. Entenderam o que eu fiz? Somei as duas, quando eu somo seno, cancela com menos seno, fica 1 mais o cosseno de 2 vezes o ângulo, só que aparece um 2 aqui no cosseno ao quadrado, que eu dividi e apareceu isso, tá? Isso daqui, desse mesmo jeito, vocês conseguem integrar seno quadrado também. Então, com isso, essa integral se torna, essa identidade me permite passar do quadrado para a integral de meio, mais cosseno de 2θ sobre 2 dθ. Já ficou claro que não vai dar zero, vale a pena integrar o outro lado, que vai dar ρ à quarta sobre 4. Então, 9 à quarta, 81 sobre 4, menos 2 à quarta, 16 sobre 4. Tá? Integrando aqui, vai dar meio em relação a θ, dá meio de θ, 2π sobre 2 dá π, mais a integral de 0 a 2π do cosseno de 2θ sobre 2 dθ, que multiplica, essa daqui vai dar 65 sobre 4. Bem, aí aqui substituição de novo, né? Essa substituição bem mais simples, inclusive, é a que você chama 2θ de u. Se 2θ é u, então o dθ vira du sobre 2. Então vai ganhar mais um 2 aqui. Eu não estou me preocupando muito com essa integral, porque eu já sei que ela vai dar zero, tá? Mas vai ter um 2 a mais aqui embaixo, que você pode jogar para fora, então vai ficar 1/4 integral de 0 a 2π de... Aí aqui você pode fazer a mudança, né? Porque se eu estou passando de 2θ para u, 2θ é injetivo nesse intervalo. Então você pode mudar em cima e embaixo. Então eu vou passar de 2... O meu u é 2θ. Então vai dar de 0 até 4π do cosseno de u du. Que vai dar zero do mesmo jeito, porque a integral do cosseno é o seno, aqui dá zero e aqui dá zero também. Por isso que eu não estava muito querendo abrir essa conta, tá? Entenderam o que eu fiz, né? Esse meio aqui a mais que surgiu é da mudança de variável u igual a 2θ, o que faz com dθ seja igual a meio de du. Então tinha um meio aqui a mais, que virou 1/4. E essa mudança aqui de 4π é porque quando você faz u igual a 2θ, você tem que aplicar a função u nos limitantes de cima e de baixo, desde que ela seja injetiva, que é o caso aqui, porque é uma reta. Então 0 e 4π. Mas essa integral dá zero, porque integral de cosseno é seno, e seno nesses ângulos é zero sempre, tá? Então isso aqui dá... Esse pedaço dá zero, e o resultado final é 65π sobre 4. Se eu errei do mesmo jeito de manhã cedo, tá? Porque eu cheguei nesse mesmo resultado. Arco duplo. Isso, exatamente, Felipe Sakamoto. Isso aí é a técnica do arco duplo. É uma das... Eu gosto dessa técnica porque ela é bem elegante para calcular esse tipo de integral. Então essa é a resposta. Não dá para a gente verificar porque o livro só tem as respostas das questões ímpares. Vamos para a questão... volta para mim um pouquinho.
Posso, tá, só uma pergunta do Júlio Augusto. Posso sempre fazer essa quebra, mesmo que seja uma integral dupla, tripla, etc. Eu imagino que você está falando dessa soma aqui, né? Eu perdi um pouco, que era muita conta. Mas sim, tá? Integral da soma vai ser sempre a soma das integrais. Dupla, tripla, enésima, tá? Isso sempre vale, Júlio. Pelo fato, lembra que um dia eu comentei com vocês que apesar de, em geral, alunos de cálculo não gostarem de ver uma integral como um somatório, porque é feio e tudo mais, feio no sentido de complicado, tá? Não estou dizendo que vocês acham realmente feio, porque não tem nem como achar uma coisa dessa feia, né? Quando você pensa que é um somatório, você entende que se essa função aqui é soma de duas, você vai ter lá uma g mais uma h multiplicando aqueles deltas que aparecem. É só propriedade do somatório o fato de que você pode somar primeiro a g e depois somar a h, tá? Qualquer propriedade que você tira de um somatório, que é o que você faz quando você coloca em evidência, tá? Se você tem lá a mais b multiplicando x1 mais x2 mais x3, não é verdade que isso é a mesma coisa que a que multiplica x1 mais x2 mais x3 mais b que multiplica x1 mais x2 mais x3? Isso daqui é exatamente isso. Por quê? Porque lá eu tinha ΔX, ΔY, ΔZ, multiplicando. Essa é uma função, essa é a outra. O fato do produto ser distributivo em relação à soma é exatamente o que me permite. Soma primeiro aqui, depois soma aqui, depois soma aqui. É por isso que a integral da soma é sempre soma das integrais. Vem do fato de ser escrito como um somatório. Entenderam? Ficou claro? Ficou mais complicado. A verdade, se ficou mais complicado, fixa apenas na frase. Integral de soma é sempre soma de integrais. Mas se vocês realmente conseguirem linkar isso com o fato de estar pensando em um somatório, fica bem claro que essas propriedades saem do mesmo jeito que a propriedade de quebrar a região, tá? Você quebra a região, integra aqui, integra aqui. Por que isso vale? Enquanto em um dos casos está escrevendo a função como soma de funções e quebrando, aqui você está escrevendo aquele somatório dos deltas em duas partes. A parte correspondente a essa região, a parte correspondente a essa região. Como a soma é comutativa, você soma primeiro uma e depois você soma a outra e é equivalente. Entenderam? Deixa eu olhar 17, eu só não sei se vai dar tempo de fazer toda, mas vamos ver. Calcule pode colocar aí, por favor? É para calcular a integral de x² mais y², onde E é a região que está dentro desse cilindro entre esses planos. Essa daí dá, tá? Esse é o caso, como os planos Z são simplesinhos, essa daí é o que dá para fazer no tempo que a gente tem. Deixa aí na tela um pouquinho. Vamos lá, essa eu não vou nem desenhar, mas vamos tentar entender. O cilindro que ele está dando é o cilindro x² mais y² igual a 16. Ou seja, um cilindro de raio 4. Tá? Os planos é z igual a 4 e z igual a menos 5. A função é a função raiz quadrada de x² mais y². Essa é a minha função, vou chamar de densidade, mas não precisa ser uma densidade. Então vamos lá. É isso daqui. O que eu estou fazendo? Pode vir aqui para o quadro. Estou pegando um cilindro. O raio desse cilindro veio daqui, porque se você observar o que isso está dizendo para a gente é que x² mais y² é igual a 4 ao quadrado, o que significa que eu tenho um raio 4 aqui. Fazendo a mudança de coordenadas, eu vou ficar com ρ² é igual a 4 ao quadrado, eu posso extrair as raízes, o meu ρ é no máximo 4, então ele varia do 4 até o 0, porque eu não coloquei restrições internas no cilindro, e os planos, na verdade eu não posso colocar esse eixo aqui, porque os planos são esses dois. Então você tem aqui, você vai chegar até o 4 aqui de altura e vai descer até o menos 5. Então a sua integral, a integral
sobre essa região aí, que eu acho que ele chamou de E, da raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado dx, dy, dz, vai ser igual a integral. Vou fazer a mudança de coordenadas. O raio, quer dizer, o θ, 2π, né? Dou a volta completa, 0, 2π. Deixa eu abrir um pouquinho mais. Então, 0 a 2π em θ. O ρ, de 0 até 4, porque a circunferência foi essa, né? Então, de 0 até 4. O z, de menos 5 até 4. Isso daqui, quando você faz a mudança de coordenadas, você coloca polar aqui, você vai ganhar um ρ quadrado, que vai ser cancelado, vai ficar ρ, mas você tem mais um ρ do jacobiano, então ρ quadrado. E aí você ficou de menos 5 até 4 é o z que varia, de 0 até 4 é o ρ e de 0 a 2π é o θ. Corolário do teorema de Fubini diz pra gente que isso é 0 a 2π. Observa que não tem correlação de integrais. Posso separar de 0 a 2π em θ, de 0 a 4 em ρ, não, aqui em ρ quadrado, né? dρ, e de menos 5 até 4, o z, então vai ficar só dz. Aqui dá 2π. Aqui fica ρ ao cubo sobre 3. Então, 4 ao cubo sobre 3. 4 ao cubo é 64, né? 64 sobre 3. E aqui é só o z, então vai ficar 4 menos 5. Então, 4 mais 5, que é 11. Então... Tá, aí eu não lembro mais não. Bem, vocês que são bons de cabeça aí, faz essa conta, tá? Não sei mais não. Vai dar 640, 704, 1408 π sobre 3? Tá errado. É, né? 640, 704 vezes 2. Acho que é isso, tá? Verifica aí as contas. Ah, alguém já conferiu a minha conta. 1408 π sobre 3. Aí, por que eu fiz a conta até o final? Porque essa dá para vocês olharem lá no final do livro se a continha tá certa. Pessoal, acho que não dá tempo de fazer mais uma, porque as outras são mais complicadas. Por sorte, a que o Jorge escolheu era uma que eu conseguia fazer dentro do tempo. Mas eu só observar algumas coisas aqui com vocês. Pode colocar aí no... deixa eu ver só uma coisa. Alguém... Vamos lá. O que... Para vocês irem tentando, e de preferência façam as ímpares, porque aí vocês vão conseguir verificar lá no final, tá? Olha essa aqui, por exemplo. 19. Calcular essa integral. Deixa eu dar um pouco mais de zoom. Acho que tá dando para ver, né? Onde E é o sólido primeiro octante que está abaixo do paraboloide Z igual a 4 menos x quadrado menos y quadrado. Não vou fazer a conta, mas eu vou deixar para vocês a ideia, para vocês tentarem e depois verificarem lá com a resposta final do livro. Se vocês, acho que vocês observaram, mas na lista de exercícios de vocês tem a resposta final, tá? O quanto que é para dar o valor. Por que a gente fez isso? A gente fez isso exatamente porque esse processo de integração, como tem muita conta, às vezes você termina e não sabe nem se você acertou ou não, porque vai fazendo um monte de conta, tem que soma aqui, subtrai ali, tem integral para fazer. Então, a resposta no final está lá para vocês verificarem, se a ideia está boa. Esse caso aí é o caso onde você considera o primeiro octante. O primeiro octante é essa parte onde o x, o y e o z são positivos, tá? Sempre que falo primeiro octante, eu estou dizendo que o x é maior ou igual a 0, o y é maior ou igual a 0 e o z é maior ou igual a 0. E aí, abaixo do paraboloide, 4 menos x quadrado menos y quadrado. Então, pensa nesse z aqui. Z é 4 menos x quadrado menos y quadrado. Aí ele vem aqui, tem um paraboloide, que é esse daí. Tá?
e eu quero olhar só nesse octante. É como se eu estivesse olhando para essa folha aqui do paraboloide, tá? Só para esse pedaço aqui do paraboloide. Então, não, está abaixo, né? Cadê? É abaixo, então não é esse. É o complementar dele. Pega o cilindro aqui. E tira esse pedaço aqui do paraboloide. É bem semelhante àquele meu exemplo. Lembra que eu tinha um cilindro e eu cavei um paraboloide? Só que aqui eu estou cavando o paraboloide de cima e não de baixo. A região é essa daqui, tá? Só essa região que está abaixo aqui do paraboloide. Aí como é que vocês fazem? Observe que tem um x quadrado mais y quadrado. Naturalmente a coordenada polar vem aqui. Observações. Eu só estou variando em x positivo e y positivo. Isso é restrição no θ. Qual que é a restrição no θ? Eu saio do ângulo zero, que é o formado com x, e vou até π sobre 2. Tá? E pelo amor de Deus, pessoal, não vão integrar em grau não, tá? Porque não funciona não, tem que ser em radiano. De zero até... Eu nem sei para que a gente ensina a trigonometria usando grau no ensino médio. É só para gerar confusão depois. Era mais fácil ensinar tudo em radiano. Até π sobre 2. Isso é o fato de estar nessa região aqui, tá bem? Aí, o ρ você vai tirar daqui, tá? Ou vocês fazem o ρ de zero, essa é a circunferência de raio 2, então você pode dizer que o ρ varia de 0 até 2, mas aí o z vai ficar entre... o z vai ficar abaixo, né? Então, maior ou igual a 0, que é isso daqui, e menor ou igual a 4 menos ρ quadrado. Tá? Então, essa é a região de integração. A função para integrar era x mais y mais z. Então, você vai ficar com a integral x mais y mais z. Estou quase terminando. X mais y mais z, dx, dy, dz. Faço as mudanças sobre aquela região ali. Faço as mudanças de coordenadas. Isso vai se tornar a integral. Bem, o θ não é completo, mas não depende. Então, de 0 a π sobre 2. Porque eu só saí daqui e vim até aqui. O ρ de 0 a 2. Esse 0 a 2 eu tirei de quem que é essa circunferência aqui, tá? Porque isso daqui, quando o z dá 0, fica a circunferência de raio 2. Então, se é abaixo, essa daqui é a circunferência de raio 2, tá? De 0 até 2, e o z vai ficar variando de 0 até 4 menos ρ quadrado. Aí aqui dentro tem que fazer as mudanças de coordenadas. Vai ficar ρ, que multiplica cosseno θ mais seno θ, mais z. dz, porque é ele que está variando aqui, dρ e dθ. Bem, aqui essa parte vai ser constante em z, então vai aparecer isso multiplicando por isso, que dá para integrar. O z aqui vai ficar z quadrado sobre 2. Você vai ficar aqui, vai ficar polinomial no ρ, vai dar para integrar. Dá para fazer, tá? O que vai acontecer... deixa eu ver... vai funcionar tudo, tá? No final vai ficar... Não é difícil, não. Eu pensei na possibilidade de você ter que integrar polinômio vezes trigonométrica. E aí, se for polinômio vezes trigonométrica, você tem que usar aquela regra... Já viram, né? É uma forma de você fazer integração por partes. Mas não vai precisar, porque essa região aqui, ela é retangular. Então, você vai poder integrar o ρ separado do θ. Então, não vai precisar. Mas se quiser fazer por partes, só você usar isso daqui que você integra, tá? É isso, pessoal.
Na verdade, é exatamente por causa da gente aprender a trigonometria com grau que depois fica difícil. Se o professor tivesse dito, ó, o círculo inteiro é 2π, metade π, metade da metade π sobre 2, a gente teria acostumado desse jeito, não seria difícil. Mas tá bom, eu entendi a piada, tá? Vamos encerrar por aqui, tá bom? Tá fazendo umas piadinhas de chat. Tá bem, a gente encerra por aqui e até quarta-feira. Na quarta vai ser muito semelhante à aula de hoje, vou começar com os exemplos simples de coordenadas esféricas e vou ir fazendo as mais complicadas, tá bem? Pessoal, é isso, bons estudos para vocês, boa semana e até quarta-feira. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto, eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos, acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!